Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão de julgamento da segunda Comissão Disciplinar do TJD de Futsal do Paraná. Hoje, para o enfrentamento do edital da intimação número 8 de 2026. Como primeiro item da pauta, tem um pedido de preferência dos autos 46, 2026. Tem, a princípio, aqui cadastrado como defensor o doutor Rafael, que acredito que substituído pelo doutor Vinícius. Isso, presidente. Doutor Vinícius, só para confirmar, o doutor vai fazer a defesa de uma réplica apenas ou do Ampere também? Não, do marreco apenas. Só do marreco, tá, ok. Então, a princípio, não há defensor pelo Ampere, né? Não que eu tenha conhecimento. Então, o doutor fez requerimento de exibição de prova de vídeo, né, doutor? Perfeito, excelência. Okay. Algum pedido pela Procuradoria, doutor Gustavo? Alguma prova, algo a acrescentar? Acho que o áudio do doutor está desligado, doutor Gustavo. Ok, mas tem pela Procuradoria também tem, né? Então, nesse caso, os autos 46 é de autoria do doutor Daniel. Doutor Daniel, deferindo a prova, eu queria falar do relatório. Desculpa, excelência, meu computador estava travando aqui. Certo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, ao procurador, aos colegas de mesa, aos novos advogados que estão presentes. Trata-se de Campeonato Paranaense Série Ouro 2026, jogo SOM 011, Ampere Futsal e Marreco Futsal, datado de 21 de outubro de 2026 em Ampere. A nota da Procuradoria vem oferecer denúncia em face de Vitor Henrique Machado da Silva, atleta da EPD Marreco Futsal, conforme os relatos da súmula, aos 32 minutos e 24 segundos, expulsei de forma direta o atleta Vitor Henrique Machado, da equipe Marreco Futsal, por atingir uma cotovelada no rosto do jogador número 5 da equipe do Ampere, próximo à linha lateral. O mesmo saiu de quadra, sem maiores reclamações, ademais, e demos continuidade à partida. Nesse sentido, o atleta praticou agressão física durante a partida, desferindo-se em cotovelada no adversário, assumindo o risco, causando dano e lesão ao mesmo. Nesse sentido, ele é denunciado as penas do artigo 254A, parágrafo 1º. Segundo denunciado, Ampere Futsal, RPD mandante, tendo em vista que, como relatado em súmulas, aos 39 minutos e 40 segundos, após a marcação do quarto gol da equipe Marreco Futsal, a partida foi paralisada para que a quadra fosse seca, pois alguns torcedores que não puderam ser identificados derrubaram líquido na quadra de jogo no lado oposto à mesa da anotação. A partida ficou paralisada aproximadamente 2 minutos e 20 segundos, em razão deste fato relatado. Nesse sentido, a EPD deixou de tomar os devidos cuidados provenientes a reprimir a desordem na sua praça de esportes. Nesse sentido, incorre denunciado na pena do artigo 213, inciso 3º. Assim, requer, mediante o exposto, recebimento da presente denúncia, citação e intimação dos denunciados para a sessão de julgamento, a qual requer que seja condenado os denunciados em sanção preventiva. Curitiba, 27 de março, né, foi recebido. O doutor Edson Sfack, que assinou o procurador. A denúncia foi recebida em dia 27 também, portanto, tem o testigo. O atleta Victor tem uma condenação de 7/5/25. Uma partida de suspensão no artigo 250. A EPD já tem um pouco mais. A EPD Ampere tem 3 condenações do mês 8. Não, desculpa, tem uma condenação do mês 8, uma multa de R$600, no artigo 213, inciso 3º. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Daniel. Então, vamos à exibição das provas, inicialmente pela Procuradoria. Então, pela Procuradoria não tem. Não tem? É só pela... Eu havia entendido que tinha, então, só o orçamento da defesa. Autos 46.
Sim. Tá, coloca um pouco mais, 0,5 na frente, né? Desligar aquele exemplo, né? Então, era esse momento apenas, né, doutor Vinícius? Bem específico, né? Isso. Era apenas isso. Obrigado, senhor presidente. Ok. Então, tendo visto que era apenas essa informação, em seguida eu já passo a palavra ao doutor Gustavo para a manifestação da Procuradoria. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais auditores. Boa noite a Ana. Boa noite aos defensores, ao doutor Vinícius, que está presente conosco, e aos demais que estão presentes online. Bom, pelo vídeo, fica bem nítida a atitude do jogador que efetuou ali uma cotovelada propriamente dita, acertando ali o rosto do adversário, né? E ali não foi uma questão de disputa de bola ou um braço que sobrou. Ali você vê que foi proposital, né? Já que o outro jogador estava junto com ele ali e tentando tirar a bola e estava quase conseguindo tirar a bola. Foi ali que, para ele não perder a disputa de bola e se desvencilhar do seu adversário, ele efetuou a cotovelada e acabou derrubando o adversário. É nítido que na imagem, se você até puder ampliar, né? Eu fiz aqui pelo celular, eu consegui ampliar pelo celular, você vê que a cabeça do adversário é arremessada para trás. Ou seja, não foi algo sem querer. Houve ali, sim, uma nítida intenção de afastar aquele adversário que estava tomando o domínio da bola. Então, com certeza, houve ali a agressão física e a denúncia foi correta na aplicação e no enquadramento do artigo. Então, é pela condenação. Ok, obrigado, doutor Gustavo. Então, eu passo a palavra à defesa do atleta Vitor Henrique. Doutor Vinícius, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Uma satisfação estar sob vossa presidência. Cumprimento a todos os auditores dessa colenda comissão, na pessoa de vossa excelência. Os cumprimentos também ao doutor Gustavo. Sempre bom os argumentos, doutor. É difícil me defender dos argumentos do senhor, mas a gente vai discordar hoje à noite, doutor Gustavo. Eu tenho uma visão diferente do caso, mas sempre com todo respeito. Recebo meus cumprimentos. Boa noite a Ana também. Obrigado pelo trabalho de sempre. Meus cumprimentos aos colegas que estão presentes. Veja, a imagem ela mostra uma dinâmica de jogo bem diferente, na verdade. A imagem no tempo natural mostra uma jogada super pegada, como é próprio do futsal, um lance dinâmico, né, um esporte muito rápido, e há uma disputa de bola acirrada ali, uma bola acaba sobrando, né, que volta para a equipe do Marreco, e aquele lance, as imagens, bom, eu fiz a mesma coisa quando recebi as imagens, né? Eu aproximei, eu não vejo essa agressão como ela vem posta na denúncia, e a defesa se sente confortável de fazer a defesa pedindo a absolvição do atleta, porque a agressão física, ela pressupõe dolo, né? Pressupõe vontade de agredir. Não,
o que as imagens nos mostram é a vontade de jogar, de manter o domínio da bola. Ali era uma disputa típica do esporte. A própria reação da árbitra, né? O doutor Gustavo chamou atenção para o movimento que teria sido de cabeça, mas a jogada acontece quase que cruzando a linha lateral ali no momento do contato. O atleta, além de tudo, estava tentando buscar o equilíbrio da bola para não sair para fora. Pressupor, naquele contexto, uma agressão com esse dolo de agredir o atleta adversário, não me parece crível. A reação da árbitra, inclusive, ela é levemente retardada, porque ela assiste a queda do atleta, né? Quando vê o atleta caído, ela toma alguma reação. E esse viés da arbitragem, ele é tampado pelos atores que estão ali, né, desse espetáculo. Muitas vezes com a visão parcial, com a visão de uma dinâmica que as câmeras mostram por um outro ângulo. Então, nesse sentido, mais uma vez, essa defesa se sente à vontade de pedir a absolvição do atleta. Se não for esse o entendimento, não há sequer um ato hostil, porque, de novo, a gente vai pensar que há uma lógica de vontade de agredir, e não é isso que a dinâmica da jogada mostra, de maneira alguma. Mostra, sim, que houve algo que possa ter sobrado, o atleta caiu, há uma valorização daquela queda, que é natural também, faz parte do esporte, o atleta adversário conseguiu o que ele queria, houve uma expulsão, já foi prejudicado o Vitor, mas mais do que isso, não há nos autos e não há como fugir dessa tese. É o que tínhamos para hoje, pedindo a Vossas Excelências o acatamento das teses da defesa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Vinícius. Então, encerrado aí as manifestações, eu passo a palavra ao relator. Doutor Daniel tem a palavra para conferir o voto. Obrigado, senhor presidente. Durante a fala da Victor, uma situação bem delicada, porque o vídeo traz ali que ele estava, primeiro que ele estava com o braço direito no atleta adversário, depois o atleta dá a volta e passa pelo outro lado nele, né? Eu entendo que realmente não posso afirmar que a câmera estava de longe. Pode ser que tenha existido o contato, né? Pode ser que tenha sido que ele tenha o cotovelo realmente tenha batido no atleta adversário. Mas, no entanto, o que me parece é que houve um encontro do corpo ali com aquele bate-bate e não na intenção, mas que realmente causou um acerto no atleta adversário. Eu entendo em desclassificar o artigo 254 para o artigo 250, prática de ato desleal hostil, né? E daí, dentro do 250, dá uma condenação para ele de 2 jogos. Doutor Jader, vota. Vou acompanhar o relator, senhor presidente. Eu acompanho o relator. Por mais que já vencido, eu vou abrir a divergência. Entendo que é caso de classificação por 254. 254, parágrafo 1º, inciso 2, que prevê ali, né, a prática de jogada violenta. E aí, inciso 2, especificamente, atuação temerária e imprudente na disputa da jogada, ainda que sem intenção de causar dano ao adversário. Então, eu entendo que, né, o uso do braço na proteção, me parece ali que ele era um pivô, né, e essa proteção é normal, mas o uso do braço, especificamente do cotovelo, tem que ter um cuidado. Então, a princípio, essa atuação dele, ao menos imprudente, foi o que causou o contato. Então, eu entendo que o 254 é mais específico para esse caso. Em relação à pena, eu voto aqui pela aplicação de uma partida de suspensão, porque
Por outro lado, entendo que foi um lance de jogo, não teve maior gravidade, e por mais que o atleta seja reincidente, eu entendo que a pena de uma partida é suficiente aqui no caso concreto. Então, doutor Daniel, a gente acabou fracionando, então eu devolvo a palavra para o doutor continuar agora em relação ao segundo denunciado. Tá, em relação ao segundo denunciado, em pele futsal, né? É uma situação a qual envolve líquido na quadra, com 2 minutos e 20 segundos de parada, né? Então, é relativamente pequeno, mas nós temos aqui uma política não trouxe defesa aos autos, né? Eu estou enganado, não trouxe, né? Não trouxe defesa aos autos. E nós temos aqui uma relação já estabelecida por essa turma, que a minutagem, cada minuto é R$ 100, né? Então, eu vou aplicar uma multa de R$ 200 devido aos 2 minutos, 20 segundos, não vou aplicar. R$ 200 de multa para a equipe do Ampere. Doutor Jader, Acompanho o relator, senhor presidente. doutor Sérgio, Igualmente acompanho. esse caso aqui eu também acompanho o relator. Então, autos 46 de 2026, Campeonato Paranaense Série Ouro masculino. Primeiro denunciado, o atleta Vitor Henrique Machado da Silva, fica condenado na infração ao artigo 250, então tem a desclassificação para o artigo 250, CBJD, com a pena de 2 partidas de suspensão, em concreto por maioria de votos. O segundo denunciado, a EPD Ampere Futsal, fica condenada por infração ao artigo 213, inciso 3 do CBJD, a pena de R$ 200 em concreto por unanimidade de votos. Esse é o resultado que procura. Perfeito, obrigado, senhor presidente. Pela defesa do Marreco, só, por gentileza, a aprovação do acórdão para a gente, por favor. Tá, ok. Obrigado. Eu vou pedir licença para me retirar também. Bom trabalho a todos. Até logo, doutor. Na sequência, agora, aos 48 de 2026, tem aqui a defesa pelo doutor Amir, né, tem pedido também de oitiva do atleta denunciado e mais exibição de uma prova de vídeo. É isso, doutor Amir? Exato, senhor presidente. Eu vou até pedir a licença aqui e me socorrer dos conhecimentos de Vossa Excelência, porque nesse caso são 3 fatos, tá? E quanto aos fatos 2 e 3, eu teria uma preliminar que na verdade, o denunciado não é a pessoa que praticou a conduta. Como confesso que é a minha primeira vez que eu faço uma defesa desse tipo, eu não sei como é que os doutores costumam fracionar pelos fatos, fazemos normal. Inclusive será corroborado em oitiva aqui, tá? Esse cara de novo, ele falando tudo, sim? Então, peraí. Deixa eu entender aqui. O doutor falou que são 13 infrações? 2 e 3, o denunciado não é o acusado, isso? Isso, são 3 fatos, né? O fato 1 é o João Pedro Martins está aqui, e os fatos 2 e 3 imputados a ele, na verdade, serão corroborados aqui pelo Felipe Lopes, deveriam vir sido imputados ao senhor Felipe Lopes. Então, hoje ele vem como testemunha para narrar os fatos e corroborar essa tese da defesa. Peraí, só um segundo, porque deixa eu raciocinar aqui que a gente levou. Tem pressa, doutor. Porque a você.
Doutor Amir, a gente vai instruir o processo, vamos analisar, porque a menção aqui na súmula, se eventualmente tá com erro, não é ele aí, matéria já de defesa, se for o caso, vai ser absolvido e tal. A gente vai analisar o processo como um todo. Então, o doutor fez o pedido de oitiva do João, né? Do João e do Felipe, tá? Que aqui estão, e uma prova de vídeo, que é do momento da expulsão, que seria o fato 1. Ok. Então, esses autos vai ter relatório também, doutor Daniel. Doutor Daniel, você me prova a palavra para o relatório. Referente, senhor presidente. Claro. Trata-se de Campeonato Paranaense Série Ouro 2026, jogo SOM 014, Acel Chupizinho Futsal, em Casa de Guarapuava, datado de 21 de 3 de 2026. A luta Procuradoria oferece denúncia em face do atleta João Pedro Martins Massuqueto, auxiliar técnico da EPD Casa de Guarapuava, vista que, conforme relato em súmula, aos 34 minutos e 10 segundos de jogo, o árbitro o árbitro Cláudio Lombardi expulsou de maneira direta o auxiliar técnico, o senhor João Pedro Martins, da equipe Casa de Guarapuava, por reclamação de forma sintosa da marcação de uma falta contra a sua equipe. Após a aplicação do cartão amarelo, o mesmo que seguinte falava: Lombardi, você está de brincadeira, não foi falta, é só contra nós. Para eles você não marca nada, vocês estão loucos, vai se fuder, está de sacanagem. Nesse momento foi aplicado o cartão vermelho e o mesmo se retirou da quadra. 4, 2 e 3. Após o apito final da partida, quando direcionávamos ao vestiário, o senhor João Pedro Martins estava aguardando bem próximo à porta do nosso vestiário, onde continuou proferindo as ofensas e ameaças contra nós, e falando as seguintes palavras: vocês são muito ruins, seus merdas, tem que apanhar. Lombardi, você é um merda. Acho que enfia, né? Enfia no esses cartões folgado. Vocês estão com segurança, senão iriam apanhar. Vão lá em Guarapuava, apitar para vocês verem. Lá a segurança é nossa, vocês apanham, seus safados.
Por isso que ficam de olho roxo. Na sequência, entramos para dentro do nosso vestiário. Nesse sentido, o auxiliar técnico reclamou, desrespeitou a equipe da arbitragem por 2 vezes, bem como proferiu ameaças e palavras a fim de causar mal injusto e grave. Nesse sentido, incorre a denunciar no artigo 258, parágrafo 2º e 2º, por 2 vezes, bem como o artigo 243C, em relação ao Leonardo Santos Carneiro, deixa de oferecer a denúncia. Assim, requer que seja presente sessão para serem denunciados, depois para seja julgado procedente, Curitiba, 27 de março, Edson Luiz Fac, procurador de Justiça Desportivo. A denúncia foi recebida por este PJ dia 27/3, portanto, fica investível. O João Pedro tem algumas indicações, sendo 2 de 2025, uma pena de advertência do artigo 258B, datado de 25/6, e outra pena de uma partida de suspensão, 258, que vai conseguir o segundo, por essa segunda comissão, datada de 16/7. Esse é o relato, senhor presidente. Ok. Então, seguindo a ordem, inicialmente a gente faz a exibição da prova de vídeo. Senhores, aproveitando o tempo da prova de vídeo, a expulsão ela vem acontecer aqui no canto esquerdo embaixo, tá? O João, ele é esse senhor que está mais à frente, falando com o árbitro agora. Ó. Virou de costa? É o que virou de costas, o que é calvo, né? Calvos. Isso. Travou o vídeo aqui. Então, notem que, ó, ele toma um cartão amarelo, vejam a postura deles. E aí, Ana, pare só um pouquinho, por gentileza. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a postura dele. Não há gesticulação, não há gestos, não há fala, não há pulo, não há soco no ar, não há nada, não há uma postura exaltada. Ele toma um cartão amarelo, e aí, Ana, se você puder voltar do momento que ele toma um cartão amarelo, por gentileza, e aí percebam quanto tempo dura dele tomar um amarelo, ó, amarelo, beleza, ó, em menos de 5 segundos, com o árbitro de costas, ele volta, expulsa o João, e ele narra em súmula que em menos de 5 segundos o João falou: Lombardi, você está de brincadeira, não foi falta, é só contra nós, para eles vocês não marcam nada, vocês estão loucos, vai se fuder, está de sacanagem. Eu aqui, lendo de maneira rápida, demorei mais que 5 segundos. Então, senhores, a imagem, ou a gente vai brigar com a súmula que tem presunção de veracidade, ou a gente vai brigar com a imagem que é real. Eu prefiro brigar com a presunção de veracidade da súmula. Tá? A imagem aqui não deixa nenhuma dúvida. É humanamente impossível falar aquele tanto de palavras em 3 segundos. E a súmula e o relato do árbitro são bem claros em falar que ele toma o amarelo e depois do amarelo ele profere todas aquelas palavras. Então, assim, se realmente ele proferiu, o Sr. João tem que mandar currículo para a rádio e virar radialista, porque é um fenômeno da voz, um fenômeno da narração. E percebam a postura, olha como ele foi ríspido. Acho que dá pra ouvir com o áudio no vídeo também. Tem áudio, se tiver? Vamos ver. Para o Ader, lá do Mercosul, né, pessoal, toda a equipe lá do Mercosul, o Ader sempre ligado, acompanhando as transmissões, parceiro também, e aliás, a partir do próximo jogo da CEL, Munir, vai ter vale compras de 150. Não tens nada. Acaba pegando só a transmissão, né? Mas a imagem é diferente.
Senhores, quanto à prova de vídeo, eu gostaria de só destacar a postura do senhor João, a maneira ordeira como ele agiu em toda a situação. Lembrando que eu costumo falar que árbitro não é Deus, né? Os agentes do ambiente esportivo, eles podem sim discordar da arbitragem, desde que o façam de maneira ordeira. Então, seguindo agora a ordem, é o depoimento pessoal. Então, o atleta João Pedro, nos ouve bem? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Então, João, só confirma o seu nome completo e a função exercida na IPD. João Pedro Martins Nassuqueto, auxiliar técnico, preparador físico. Ok, obrigado, João. Doutor Amir, tem a palavra. Perfeito. Senhor João, naquele momento da expulsão ali, o que o senhor falou para o árbitro? No momento do lance do jogo ali, eu simplesmente falei, Lombardi, não tem como ter sido falta, né? Aí ele falou, foi falta sim. Eu olhei para ele e falei, ele me deu amarelo, eu falei, está de brincadeira. Ele logo virou para mim, tô mesmo, me deu vermelho e falou para mim para fora. Perfeito. E aí, quanto ao segundo e terceiro fatos narrados, que são, eu vou até reiterar aqui, tá? Após o final da partida, quando se direcionávamos ao nosso vestiário, o senhor João Nassuqueto estava aguardando bem próximo à porta do nosso vestiário, onde continuou proferindo ofensas e ameaças contra nós e falando as seguintes palavras: vocês são muito ruins, seus merdas, tem que apanhar, Lombardi, você é um merda, enfia no cu esses cartões, folgado, vocês estão com segurança, senão iriam apanhar, vão lá em Guarapuava apitar para você ver, lá a segurança é nossa, vocês apanham, seu safado, por isso que ficou de olho roxo. Quando saiu a arbitragem, aonde você estava? Eu estava dentro do vestiário com a equipe. Então você não confrontou a arbitragem na saída deles? Não estava no túnel da arbitragem ali. Perfeito, senhor João. Eu estou satisfeito, pessoal. Ok, doutor aqui, doutor Gustavo, alguma pergunta? Sim, excelência. Gostaria de fazer uma pergunta. Tudo bem, senhor João? Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Senhor João, aqui o senhor foi denunciado por reclamação assintosa, xingamentos aos árbitros. O senhor, na sua carreira, o senhor já foi condenado alguma vez por reclamação assintosa ou por xingar os árbitros, ofender a honra deles? Tenho conhecimento. Tem? O senhor se recorda de quantas vezes isso aconteceu? O ano passado, uma. E nos anos antecedentes? Eu perguntei assim, durante a sua carreira, o senhor sabe? Não. Senhor João, só um minuto, doutor Gustavo, desculpe, eu vou protestar aqui, porque não tem nada a ver com o fato narrado, né, e a questão do histórico, ela está narrada no processo. Veja, mas então, nós estamos... O doutor mesmo na defesa mencionou sobre a conduta do denunciado, e é isso que eu estou querendo questionar. Eu quero saber dele quantas vezes... Isso é documental, documental. De qualquer forma, nesse caso aqui, doutor Gustavo, eu entendo que assiste razão à defesa, porque a gente tem a folha de antecedentes, né, e responde essa pergunta, mesmo que o atleta confirme ou negue, a gente vai se embasar pela folha de antecedentes. Então, essa pergunta especificamente que eu preciso dar razão para a defesa e perguntar se o doutor tem mais alguma outra pergunta, tem a palavra. Sim, excelência. Não, tudo bem, né, não tem mais perguntas. Ok, obrigado, doutor Gustavo. Doutor Daniel, demais autores, alguma pergunta? Não, presidente. Doutor Daniel? Tem uma pergunta assim. Boa tarde, boa noite, Cláudio, tudo bem? Cláudio é o árbitro, né? E João Pedro. Boa noite. Qual que era no momento ali da filmagem, qual que foi a antecedência da jogada? O que aconteceu antes? Foi uma trombada entre um atleta nosso e um atleta da equipe do Acel Chopinzinho. O nosso atleta estaria de costas. Daí ele deu a falta e você reclamou com ele. Eu reclamei com ele. Se eu não me engano, era a sexta falta. Daí ele veio para cima de você, isso? E aí
Aí ele estava se posicionando e eu levantei e falei para ele que não teria sido falta. Certo. Você já tinha conversado com ele na antecedência da partida? Já tinha Durante o jogo, se dirigido a ele claramente isso? durante o jogo de confrontá-lo, não. Conversei normal. Certo. Você tem alguma rixa pessoal de outros confrontos com ele? Nenhuma. Já foi expulso por ele outras vezes ou não? Não que eu me recorde. Tá bom, obrigado, estou satisfeito. Então, ok, obrigado, João. Está encerrada, então, a coletiva. Se quiser permanecer na sala, pode ficar à vontade. Certo, obrigado. Na sala. Então, agora, o doutor Amir também solicitou a oitiva do Felipe, né? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Felipe, confirma para a gente o teu nome completo e a função da EPD. Felipe Lopes de Andrade, eu sou preparador de goleiros do clube. Excelência, pela ordem, gostaria de impugnar o depoimento do Felipe, justamente porque ele ouviu todo o depoimento do denunciado, ele acompanhou todo o depoimento do denunciado. Então, isso viola o princípio da incomunicabilidade da testemunha, e ele teve acesso aí a todos os fatos aqui que estão sendo discutidos. Isso contamina a prova e prejudica todas as questões que a gente possa questioná-lo aqui. Doutor, eu registro a consideração do doutor, vai constar, se for o caso, o doutor não tem recurso, mas aqui, nesse caso específico, né, eu já ia concluir, o Felipe, ele é informante, e ele é colega ali do denunciado, eles estavam juntos no mesmo lance. Então, em razão disso, né, eu entendo que não há esse prejuízo, justamente por não ser uma testemunha, né, até por ser informante, ser colega, a palavra dele tem um peso menor, em razão disso que eu não solicitei. Então, nesse caso, eu entendo que não há esse prejuízo. De qualquer forma, fica registrado o pedido do doutor, e se for o caso, o doutor não vê algum recurso, algo nesse sentido. Ok? Então, doutora Mia, tem a palavra para dar continuidade na pergunta da equipe. Perfeito, obrigado, senhor presidente. Senhor Felipe, o senhor confirma que foi você quem confrontou a arbitragem na saída do túnel ao final da partida? Eu mesmo, eu que confrontei e até esperei ele sair mesmo pela conduta dele na partida e pelo jeito que ele apitou a partida. Eu esperei para falar tudo que foi falado. Perfeito. Nesse momento, o senhor João estava dentro de quadra, estava contigo, onde ele estava? O João Pedro ele já estava no vestiário já, porque o clube ele sobe antes, né? Os árbitros sobem depois. Todo o time já estava no vestiário e os árbitros saíram por último. E eu esperei os árbitros. Perfeito. As palavras aqui são narradas assim, ó. Vocês são muito ruins, seus merdas, tem que apanhar. Lombardi, você é um merda, e sendo com esses cartões, folgado, vocês estão com segurança, senão iriam apanhar. Vão lá em Guarapuava apitar para vocês verem. A segurança lá é nossa e lá vocês apanham, seu safado. Por isso que ficam com o olho roxo. Foram essas palavras que você falou? Isso, eu falei tudo isso, até essa questão de apanhar, porque uma semana antes teve um acontecimento em Coronel Vivida, né? Não sei o que aconteceu lá, mas ele foi apitar o nosso jogo com o olho roxo. E pelo jeito que eles apitam, isso aí aconteceu lá. E refletiu no nosso jogo. Ele apitou mal também no nosso jogo. Entendi. Você tem alguma rixa, alguma rivalidade, uma inimizade pessoal com esse árbitro Lombardi? Com o Lombardi, não. Mas durante a partida, o outro árbitro, eu falei com ele, porque eu fico do lado de fora, e ele já me xingou, falando que eu ia sair da partida, ele ia chamar a polícia, que ele ia me retirar do ginásio, se eu continuasse falando. Eu falei para ele durante a partida que ele estava querendo aparecer. Daí ele falou que se eu continuasse proferindo essas palavras, ele ia chamar a polícia e ia me retirar do ginásio. Perfeito, eu estou satisfeito, excelências. Ok, doutora Mia, doutor Gustavo, alguma pergunta? Sem perguntas, excelência. Ok. Demais auditores, alguma pergunta? Felipe? Boa noite, Felipe, tudo bem? Tá? Tá ouvindo. Tá conseguindo ouvir, Felipe? O que ele falou? Ele deu boa noite para você. Boa noite.
Felipe, aonde que você estava na hora que o João foi expulso? Eu tava do lado de fora, na arquibancada. Na arquibancada? E daí você, na hora É que ali, no ginásio da... Você estava relacionado com o jogo? Não, não. Eu sempre fico do lado de fora. Qual que é a tua posição, né, Pelé? O preparador de goleiro. E você entrou no túnel. Isso. Você entrou no túnel e daí quis confrontar o árbitro, foi isso? Isso mesmo. O que você falou para eles, então, Felipe? Eu falei tudo que foi relatado ali, fui eu que falei. Que ele era os merda, que eles iam, se eles viessem aqui em Guarapuava, eles iam apanhar, que a arbitragem dele foi horrível. Tudo que foi relatado ali, fui eu que falei. Você tem ciência que você está fazendo aqui agora é uma confissão, né? Isso, eu que falei. Esse vídeo pode ser usado contra você em uma possível denúncia. Isso. Certo. Tá bom, estou satisfeito. Obrigado, Felipe. De nada. Também não tem perguntas, Felipe. A gente agradece a participação, está dispensado. Se quiser permanecer na sala acompanhando o julgamento, pode permanecer. Beleza, muito obrigado a todos. Encerrada a produção de provas, eu passo a palavra ao doutor Gustavo, pela Procuradoria. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente e demais auditores, ao doutor Amir, que está conosco agora na posição de defensor. Excelência, primeiramente, começando ali pela prova que foi apresentada, pela prova de vídeo, primeiro ato ali em que ele foi denunciado, que o João Pedro foi denunciado, foi uma reclamação assintosa. Em razão disso, o próprio dispositivo diz que é uma reclamar de forma assintosa. Ali não condiciona necessariamente que o denunciado gesticule ou faça qualquer ato, digamos ali, ameaçador ou qualquer ato provocativo para arbitragem. Diz sim reclamar de forma assintosa, ou seja, e ali ele mesmo assumiu que ele reclamou ali de forma assintosa a arbitragem. Tá? Com relação aos demais atos, com certeza a testemunha ali, testemunha não, né? Na condição de informante, o senhor Felipe ali não falou com a verdade, né? Faltou ali com a verdade, muito embora ele esteja assumindo todos esses, como é que eu posso dizer ali, todas essas infrações ele esteja assumindo para si, né? Não é possível que estas afirmações, da forma como foram feitas, até porque as perguntas que foram dirigidas a ele pela defesa foram perguntas que praticamente ali já foi dada a resposta, né? E ali já foi relatado para ele novamente, além dele ter ouvido o depoimento da parte denunciada, além dele ter ouvido todo o relato da denúncia, né, foi repetido novamente para ele, ou seja, então foram perguntas indutivas, você confirma, olha, e agora quando foi perguntado pelo auditor, o doutor Daniel, ele não soube relatar ipsis litteris ali o que constou da súmula. Tá? E por certo é que o árbitro, como foi visto no vídeo, ele ficou cara a cara com o João Pedro, né? E não seria possível que ele tivesse se enganado logo depois do final da partida, que ele tivesse confundido uma outra pessoa, um outro jogador ou alguém da equipe técnica. Até porque, conforme o próprio Felipe confirma, ele não estava dentro de campo, ele não estava relatado ali como da equipe técnica, e se ele entrou, o que eu acredito que não tenha feito, se ele entrou, ele o fez de forma ilegal também, né? E com certeza
a veracidade da súmula não foi desconstituída. E só relembrando também, ressaltando, que o senhor João Pedro, ele já tem uma vasta ficha ali que apresenta, muito embora não seja todas as condenações dele ali possam ser consideradas como antecedentes, mas toda a ficha dele ali, as outras condenações são sempre pelos mesmos motivos, reclamações assintosas, ofensas ao árbitro, enfim. Por isso, o modus operandi dele, a conduta dele, ela vem se repetindo, ela vem se replicando com o passar do tempo. Então, a Procuradoria, com base nas imagens, né, e com base nos fatos relatados em súmula, que não conseguiram ser desconstituídos pela prova do informante, pela prova oral, né, que foi feita pelo informante. Então, a Procuradoria, ela mantém a denúncia e pede ali pela aplicação da pena. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Gustavo. Então, passo a palavra ao doutor Amir pela defesa. Perfeito. Nobres auditores, mais uma vez, boa noite. Ana, boa noite. Doutor Gustavo, boa noite. Parabéns pela sustentação, os demais presentes também. Senhores, eu vou começar com a defesa do primeiro fato. Mais do que qualquer suposição ou qualquer ideia, a imagem diz por si só. O árbitro vem e julga que houve uma reclamação, dá um cartão amarelo, vira de costas, ou seja, já a partir daquele momento ele já não vê mais quem está falando, e em menos de 5 segundos ele volta e dá um cartão vermelho. É inverossímil aquele tanto de palavra narrada em súmula com o tempo entre o amarelo e o cartão vermelho. Senhores, me desculpem, mas para mim a presunção de veracidade da súmula, ela é claramente contradita pela prova de vídeo. Os senhores viram a postura do senhor João Pedro no momento da expulsão e no momento do cartão amarelo. Em momento algum ele é desrespeitoso, em momento algum ele se exalta, em momento algum ele dá socos no ar, ele gesticula. E aí eu vou discordar do que o nobre membro da Procuradoria aqui trouxe. O artigo 258, ele fala o seguinte: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código. Inciso 2º da denúncia: desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Senhores, em que momento daquele vídeo houve algum tipo de desrespeito? Os senhores estão acostumados aí a julgar vários casos, e eu, por vezes, já defendi alguns casos aqui em que reconheci que houve algum tipo de exagero. Por vezes eu reconheço que é do ambiente do desporto, em que há uma emoção a mais, mas nesse caso não houve nenhum desrespeito à arbitragem. Note que o tipo sancionatório aqui, ele não diz ou impede a reclamação, ele versa sobre reclamação desrespeitosa. E pelo tempo do vídeo, pela postura corporal, pelo que foi apresentado aqui na prova de vídeo, fica claro que o que o senhor João Pedro fez foi simplesmente uma reclamação. Foi simplesmente um ato de discordar da decisão tomada pelo árbitro. Mas em momento algum ele é afrontoso ou ele é desrespeitoso. E, senhores, novamente, é inverossímil aquela quantidade de palavras ditas e escritas pelo árbitro pelo tempo entre o cartão amarelo e o cartão vermelho. Já em relação aos fatos 2 e 3, em que pese a Procuradoria vem aqui e dizer que é uma mentira, isso é uma suposição. Infelizmente, não há câmeras que possam nos trazer o momento real, mas o que há aqui é a palavra de uma pessoa que veio aqui, que é empregado de uma entidade que tem uma carreira a zelar e não veio aqui assumir nenhum bônus, veio aqui assumir um ônus. Então, senhores, desculpem, mas não nos cabe, sob pena de prova diabólica dessa defesa, entender que há uma mentira, que é uma suposição, que as palavras ditas pelo árbitro e narradas em súmula quanto aos fatos 2 e 3 realmente existiram, quando nós temos uma pessoa que vem aqui e reconhece que foi ela que fez. De fatos
nós temos apenas a fala do Felipe aqui. O resto é suposição. O resto é veracidade presumida de uma súmula que já foi desconstituída no fato inicial, no fato 1. Então, senhores, eu venho pedir, primeiro, a absolvição do fato 1, porque ele é absurdo, tá? Diante das provas de vídeo que a gente tem. Ele beira a inverossimilhança, tá? E ainda, caso os senhores não entendam, que seja convertido no parágrafo 1º, facultado a pena em advertência, visto que não há gravidade no fato, tá? E quanto aos fatos 2 e 3, a medida que se impõe é a absolvição, tá? Sob pena de prova diabólica aqui dessa defesa, que não tem como ir lá e capturar imagem dos fatos, mas trouxe aqui as provas que lhe cabia, sendo uma prova muito pesada, que é um discurso e uma assunção do senhor Felipe, que nada tem a ganhar com esse fato. Então, senhores, essa é a sustentação da defesa. Agradeço o espaço e devolvo a palavra aos senhores. Ok, obrigado pela Maria. Então, feita a manifestação das partes, eu passo a palavra ao relator para que profira o voto. Pois bem, senhores. Sempre muito bom ter a sua defesa nessa comissão. O doutor Gustavo também, sempre muito diligente. Eu entendo, doutor Amir, as suas teses defensivas, entendo as suas alegações. Entretanto, não concordo com a integralidade delas. Tá? A prova de vídeo, realmente, ela traz verdades aos autos, né, que, muito embora tenha sido relatado na súmula, talvez a súmula se mostre um pouco menos, como que eu posso dizer assim, não se mostre o calor do momento, nem a tonalidade, mas aqui nós temos que ainda a súmula traz veracidade aos autos. Sendo assim, muito embora eu tenha visto os vídeos e tudo mais, eu entendo que algo foi falado para que o atleta fosse expulso. Não temos o áudio da conversa, então assim a gente não pode levar isso ao pé da letra. Não sei o que ele falou. Relatado está. E uma vez que nós temos a súmula como veracidade, né, eu entendo que o fato 1 tem procedência. Sendo assim, eu entendo em condenar o acusado em uma partida. Doutra feita na infração 2, muito embora a tese defensiva seja louvável em trazer um outro personagem do jogo para se mostrar como sendo, para se demonstrar como sendo o acusado da fala e foi quem foi lá, né, dizer e tudo mais. Eu, como auditor, não acolho tal entendimento. Uma vez que, se o mesmo fosse ele quem tivesse falado, o juiz, o conhecendo, sabendo que ele é da EPD, provavelmente ele estava trajado, né, da roupa da EPD, já que ele é o preparador de goleiro, o juiz saberia quem é, ou pediria para alguém identificar. Né? Sendo assim, ainda mais ele que confessou que conhece o juiz de outra feita, que em outro jogo o juiz estava com o roxo, né? Que, na verdade, o mundo do futsal não é tão grande assim que o juiz não conheça o preparador de goleiro da equipe, né, que ele está indo apitar o jogo. Desta forma, eu entendo que quem fez as devidas menções, elogios ao árbitro foi o João Pedro. E eu sustento a denúncia mediante entendo que o 243C é ameaçar alguém, palavras escritas, gestos, é um pouco pesado. Eu reclassifico o 258,
parágrafo 2º, esse segundo de novo também, tá? Com a condenação de 3 partidas, baseado no que foi relatado em súmula, uma vez que eu entendo que a súmula traz veracidade aos autos, né? Uma vez que também não temos nenhuma prova que possa demonstrar que foi o Felipe que fez os fatos, e que tem a observância de que os árbitros são os mesmos árbitros da federação que vira e mexe, estão viajando para o Paraná, estão apitando jogos estaduais, então eles têm conhecimento de quem são os atletas, quem são os participantes das comissões técnicas e tudo mais. Sendo assim, esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, Daniel. Depois, Jader, como voto? De fato, houve sim, né, disciplina por parte dos atletas da IPD. Então, eu também acompanho o relator, inclusive na reclassificação da infração número 2, né? Pois houve sim essa indisciplina e concordo, acompanho o relator. Doutor Sérgio, como voto? Eu igualmente acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, né, em que pese os argumentos da defesa do vídeo, né, a gente também não dá para a gente dizer que o vídeo, né, sem áudio, ele desconstituiu a súmula. Eu entendo que, né, possa ter essa discussão, se ele falou tudo aquilo só depois do vermelho, ou se uma parte daquilo foi no momento que ele apresentou o cartão amarelo e no final da frase motivou o cartão vermelho. Então, assim, eu ainda entendo que a presunção de veracidade da súmula não foi desconstituída, né? Volto a dizer, o vídeo ele não tem áudio ao ponto de dizer e trazer a certeza de que aquilo que consta na súmula não foi falado. Entendo o argumento do doutor Almir, mas não me convenceu também o suficiente. Também ali, em relação ao segundo fato, o árbitro relata que ele estava chegando já bem próximo à porta do vestiário, o João Pedro estava esperando e proferiu mais aquelas palavras. Então, assim, isso dá a entender que já estava esperando ele, então ele viu de frente o João, não acredito que ele confundiria depois, de já ter contato com ele durante a partida, confundir assim, também não me convence, até pelo fato de que o João ele tem 2 antecedentes ativos específicos, por isso, então, assim, até para a IPD, talvez não seria tão interessante que ele fosse julgado aqui, de qualquer forma. Então, no meu entendimento, também a presunção de veracidade da súmula prevalece. De igual forma, em relação à desclassificação, porque ali tem um tom, assim, que pode ser, vocês vão aplicar lá para vocês verem, mas, assim, sem uma situação pontual, específica, eu entendo que não é apto para configurar a ameaça em si. Então, a conduta esportiva do 258 me parece mais proporcional. E também aqui, em relação ao número de partidas, os antecedentes ali do denunciado não permitem chegar em outra conclusão. Então, acompanho na integralidade o relator. Em relação aos autos 48/2026, Campeonato Paranaense Série Ouro Masculino, o denunciado João Pedro Martins Massuqueto, auxiliar técnico da EPD FICAR de Guarapuava, na primeira infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, letra D, fica condenado em uma partida de suspensão. Na infração 2, o artigo 243C, que vem na denúncia, é desclassificado por 258, parágrafo 2º, inciso 2, e com a aplicação da pena de 3 partidas de suspensão em concreto, ambas as infrações aqui, os votos por unanimidade. Esse é o resultado do protocolo. Perfeito, senhor presidente. Uma ótima noite. Eu vou requerer o acórdão, por gentileza, e uma ótima noite aos demais. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Então, na sequência aqui, há um pedido de referência dos autos 47 de 2006, que tem defesa do doutor Caio. Também há um pedido de exibição de prova de vídeo, certo, doutor Caio? Boa noite, senhor presidente. Na verdade, eu enviei um PDF com 2 imagens. Eu coloquei um link, mas é porque eu coloquei uma imagem, um frame da transmissão do YouTube, mas são 2 imagens. Tá ok.
Pela Procuradoria, nem requerimento específico de prova, né, doutor Gustavo? Não, excelência, sem provas. Ok. Então, os autos 47, relatoria do doutor Jader. Doutor Jader, deferindo a prova requerida pela defesa, já tem a palavra para o relatório. Provas referidas, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Trata-se do Campeonato Paranaense Série Ouro 2026, entre a equipe Manuel Ribas Futsal e o Muarama Futsal, ocorrida na data de 21/3/2026 em Manuel Ribas, Paraná. A Procuradoria de Justiça Desportiva vem oferecer denúncia em desfavor de Manuel Ribas Futsal, equipe mandante, tendo em vista que, como relato na súmula, relato que desde a chegada da equipe de arbitragem ao ginásio, membros da comissão técnica da equipe mandante informaram que o placar eletrônico estava com problema no seu funcionamento, porém estavam buscando ajustar o mesmo, que até próximo do início da partida não foi possível, e diante da impossibilidade da utilização do cronômetro eletrônico, a partida foi realizada com cronometragem manual. Nesse sentido, a EPD deixou de cumprir a disposição do artigo 47, parágrafo 3º do RGC, bem como o artigo 4º, parágrafo 2º do mesmo regulamento. Nesse sentido, incorre o denunciado nas penas do artigo 191, inciso 3 do CBJD. Diante do exposto, requer o recebimento da presente denúncia, citando e intimando os denunciados para a sessão de julgamento, na qual espera ser julgada procedente a pretensão punitiva. Quem assina a denúncia é o doutor Procurador de Justiça Desportivo, o senhor Edson Luiz Fak Júnior. A denúncia foi recebida no dia 27 de março do decorrente ano, portanto, perfeitamente tempestiva. A IPD possui algumas anotações, dentre elas duas em vigor, pela qual, no dia 23 de outubro de 2025, pelo Tribunal Supremo, uma multa de R$ 1.000 pelo artigo 213, 1 e 2 do CBJD, e a mais recente, em outubro do ano passado também, pela segunda comissão, a pena de multa de R$ 100, do artigo 191, inciso 3 do CBJD. Ele tinha o relato, senhor presidente. Ok. Pode fazer a exibição. Doutor Caio, se quiser contextualizar, só explicar o que a imagem quer mostrar, sem entrar no mérito da defesa em si, mas só contextualizar o que o doutor quer demonstrar na palavra. Claro, claro. Até coloquei ali na legenda superior ali. Esse aí seria o frame do vídeo, que eu coloquei o link também, foi da partida que ocorreu no final de semana, agora sábado, dia 4, onde eu destaquei ali que o placar já estava em funcionamento. Aí na foto de baixo, na imagem de baixo, é uma foto que eu mesmo tirei do ginásio, antes de iniciar a partida, onde também demonstra que sábado agora o placar já estava em funcionamento novamente. Só para demonstrar essa questão do placar atualmente estar em pleno funcionamento, senhores. Ok. Então, sendo essa a prova a ser exibida, eu já passo a palavra à Procuradoria, doutor Gustavo. Senhor presidente, a Procuradoria vai manter os termos da denúncia, uma vez que, compulsando aqui a súmula, nós vemos que o jogo ocorreu dia 21/3/2026. O doutor Caio, ele disse que o placar estava funcionando agora dia 4 já de abril, ou seja, a súmula ela está toda voltada para o jogo que ocorreu lá no dia 23, ou seja, naquele jogo a súmula relatou que o placar não estava funcionando. Se o placar voltou a funcionar agora, então nas próximas súmulas
a equipe não vai ser penalizada, mas naquele jogo a equipe deve ser penalizada. Até porque, nas imagens que foram trazidas aqui, né, nós vemos ali a primeira imagem, que é uma tela aberta, você vê que no rodapé da imagem está escrito lá, Copa União Manuel Ribas contra 2 vizinhos, ou seja, é uma imagem que foi feita em outro jogo, tá? E a segunda imagem que foi feita, que é somente do telão, se nós confrontarmos essa imagem aqui com a súmula, nós podemos ver que na imagem aparece lá o tempo de 4 minutos e 35 segundos do primeiro tempo, e ainda está 0-0. Mas na súmula, nós vemos que aqui, aos 2 minutos e 6 segundos, já foi feito o primeiro gol pela equipe mandante, e aos 8 minutos aqui foi feito o segundo gol. Então, pelo menos ali, tinha que estar mostrando um gol ali no placar. Ou seja, então essa foto também não se refere à data do jogo. Em razão disso, prevalece a presunção de veracidade que consta na súmula, ou seja, ficou demonstrado que o placar não funcionou no jogo em questão. Por isso, a Procuradoria pede pela condenação da EPD. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Caio, tem a palavra pela defesa. Certo, obrigado, senhor presidente. Inicio aqui cumprimentando a mesa dos senhores auditores, cumprimento também o doutor Gustavo, procurador, cumprimento também a doutora Ana, na secretaria do tribunal, aí sempre muito solícita. Começa aqui a explanação, inicialmente respondendo aqui o que trouxe o doutor Gustavo. De fato, as fotos foram tiradas sábado, o jogo ocorreu dia 21 de março, o jogo que está relatado, e como eu bem destaquei quando apresentei as provas, é para demonstrar que o placar já voltou a funcionar. Na verdade, é outro placar. O último jogo em Manuel Ribas foi dia 21 de março, depois não teve mais nenhum outro jogo em casa, aqui no ginásio da cidade. O próximo jogo que teve depois dessa partida contra o Moarama foi exatamente essa partida da Copa União, onde o placar já estava funcionando conforme a juntada da imagem da partida e da foto que eu mesmo tirei. E aquele 4 minutos ali, antes da partida começar, é o período de aquecimento ainda quando eu cheguei no ginásio, porque eu estou sempre ali acompanhando os jogos também. E, na verdade, assim, de fato, não funcionou o placar eletrônico naquele dia. A denúncia, ela é verdadeira nesse ponto. Eu estava no ginásio, assim como os meus amigos e os demais torcedores da cidade, que a gente estava desesperado sem saber o tempo, quanto tempo faltava. Houve uma vitória do Manuel Ribas nesse jogo, e a gente não tinha o controle ali de quantos minutos que faltava, era um desespero total. Então, realmente, o placar não funcionou naquele jogo. E, dito isso, na verdade, o placar que não funcionou, a título só de defesa aqui também, ele já era um placar emprestado da cidade vizinha, da cidade de Nova Tebas, aqui um município menor ainda ao lado do nosso, porque o nosso placar estava com problema, foi para o conserto e veio esse placar emprestado. E não sei por qual motivo, na tarde, no finalzinho da tarde, início da noite do dia da partida, o placar simplesmente parou de funcionar e, de fato, não funcionou naquele dia. Esse placar que consta na foto já é o placar da EPD, é o placar que pertence ao ginásio, na verdade, que é da prefeitura. Ele já voltou do conserto e ele já foi utilizado, então, novamente, no sábado passado, ali no dia 4, conforme está demonstrado ali que realmente voltou a funcionar o placar, que infelizmente naquela partida não funcionou. Dito isso, até ressalto aqui a presença, na semana passada, a presença do Dr. Daniel junto à primeira comissão, onde houve um julgamento, que trago aqui, talvez não seja de conhecimento dessa comissão, mas houve um julgamento da EPD do Medianeira, se eu não me engano, onde haveria uma irregularidade na pintura da quadra. Havia, naquele caso, a falta do círculo central na quadra de jogo, e durante a sessão de julgamento, foi inclusive consultado pelos auditores da primeira comissão, imagens da última partida, depois da denúncia, onde realmente já constava
o desenho do círculo central na quadra. E naquela oportunidade, a EPD, durante a sessão de julgamento ali na semana passada, no dia 31, durante o julgamento ali foi devidamente comprovado que a falha que houve, o descumprimento do regulamento que houve por aquela EPD, teria sido sanado entre a denúncia e o julgamento, depois da denúncia até a data do julgamento, assim como nesse caso aqui. Então, de fato, o placar não funcionou no dia 21 de março, contudo, logo depois, ele já foi consertado. Aí no dia 4, no último jogo, sábado passado, o placar já voltou a funcionar. Então, apesar de ter havido o descumprimento do regulamento naquela época, no dia 21, essa situação já foi sanada, e assim como é um entendimento ali que já houve na primeira comissão, onde ressalto aqui novamente, o doutor Daniel estava presente lá e ajudou a absolver a equipe, do Medianeiro por já ter sanado a irregularidade na quadra. Aqui entendo que deva ter final parecido para a EPD do Manuel Ribas, tendo em vista que a falha foi pontual e não prejudicou o andamento da partida, como bem relatado em súmula, e hoje já está tudo devidamente solucionado ali. Novamente, ressalto aqui, reforço que o ginásio ele é de responsabilidade da prefeitura, então certamente houve em algum momento ali alguma falha elétrica das instalações ali, mas que felizmente já foi devidamente arrumado e hoje o placar está em perfeito estado. Seria essa a defesa. Agradeço pelo tempo e devolvo a palavra. Ok, obrigado, doutor Caio. Então, feitas as manifestações, devolvo a palavra ao relator agora para que confira o voto. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Primeiramente, agradecer a brilhante argumentação de ambos os lados, tanto do doutor Caio pela defesa, tanto do doutor Gustavo pela procuradoria, né? Pois bem, vamos lá. Doutor Caio, parabéns pela defesa, né? Mas eu vou, antes de entrar no mérito da decisão, eu vou salientar que é uma série ouro, né? Uma série ouro, diferentemente daquela questão que o doutor Daniel atuou, que era de uma série prata. Cabe aos integrantes da série ouro ter um pouquinho mais de cuidado, zelo e observância, né? Ao que determina, né? O regulamento e demais artigos, né? Pois bem, mas claro que há de salientar que desde o início tentaram, né? Como diz aqui mesmo na denúncia, né? Estavam buscando ajustar o seu funcionamento, né? Que até próximo do início da partida, não possível, e diante da impossibilidade de utilização do cronômetro eletrônico, a partida foi realizada com cronometragem manual. Certo. Bom, sem mais delongas, eu vou para o veredito, que eu acolho sim, tá? A denúncia, pois, tratando-se de uma série ouro, requer um pouco mais de cuidado, né, a esses detalhes. Quer dizer, poderia testar um pouco antes para ver se está funcionando ou não, né? Enfim, apenas por esse detalhe, tá? Por ser da série ouro. Entretanto, vou acolher também os argumentos da defesa do senhor Caio e vou apenar pela mínima, né? Porque, vez que conseguiram contornar a situação, houve o jogo, então eu vou converter, tá? A pena de multa por advertência, tá? Vou aplicar uma advertência para que esse detalhe, esse cuidado seja tomado nas próximas partidas, né? Como acredito que já foi tomado, então eu vou aplicar uma advertência apenas a mérito de observação a esse detalhe. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor Jader. Doutor Daniel, como voto? Acompanho o relator. Doutor Sérgio? Bom, a gente acompanha, presidente. Também acompanho o relator, né? De fato,
há uma falha, e entendo também que na Série Ouro, né, pela visibilidade que tem esse tipo de situação, não pode acontecer, mas o fato, né, por um outro lado, é uma questão técnica, a EPD já adotou as medidas necessárias para contornar essa situação, então entendo que a advertência é proporcional ao caso concreto. Então, autos número 47, 2026, Campeonato Paranaense Série Ouro masculino, a EPD denunciada Manuel Rivas Futsal fica condenada por infração ao artigo 1923 CJD, a pena mínima, substituída por advertência por unanimidade de votos. Esse é o resultado do programa. Certo, obrigado, senhores. Agradeço a atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, doutor Caio. Uma boa noite. Valeu. Então, agora temos os autos 45, 2026, enviado a defesa escrita pelo doutor Luiz Ricardo Correia, que nesse momento então, não se faz presente, sai encaminha a defesa por escrito mesmo. Então, o doutor Célio, o relator, tem a palavra para o relatório, doutor Célio. Obrigado, senhor presidente. Auto 45, série bronze, jogo entre Ipiranga e Clube Atlético Campinense. A Procuradoria oferece denúncia em face CT. Alex Wilson Ferreira de Paula, atleta número 6, da equipe Atlético Campinense. Wellington Diney Fernandes, atleta número 4 do Ipiranga Futsal, que foram expulsos por dupla advertência durante a partida pelos fatos e infrações em seguida relacionados. O terceiro denunciado, Gabriel Lourenço Pressuti da Silva, atleta da equipe Ipiranga Futsal. E o quarto atleta denunciado, o senhor Jackson da Silva Teixeira, atleta número 4 da equipe do Atlético Campinense. Relata a súmula. Relato que aos 28 minutos e 36 segundos de jogo, a partida foi paralisada após a marcação de uma falta a favor da equipe do Ipiranga Futsal. O atleta número 6, senhor Alex Wilson, da equipe Clube Atlético Campinense, o atleta 4, Wellington Diney, da equipe Ipiranga, envolveram-se em uma discussão, trocando cabeçadas e xingamentos entre si. Diante da conduta antidesportiva de ambos, foram advertidos com cartão amarelo. Ressalto que ambos os atletas já haviam sido advertidos anteriormente, aos 7 minutos e 38 minutos do primeiro tempo, por cometer uma falta primeira e o atleta número 6 do Atlético Campinense aos 28 e 36 minutos de jogo, por reclamação e ofensas ao adversário. Dessa forma, ambos receberam o cartão amarelo na partida e, consequentemente, foram expulsos por dupla advertência. Na sequência, a atitude dos atletas gerou um princípio de tumulto envolvendo outros jogadores. Em decorrência disso, foram expulsos de forma direta, por trocar empurrões e xingamentos, o atleta 23, Gabriel Lourenço, da equipe do Ipiranga Futsal, e o atleta 4, Jackson da Silva Teixeira, da equipe do Atlético Campinense. Conforme todas as expulsões foram controladas, ao auxílio da equipe de segurança, e os atletas deixaram a quadra sem maiores intercorrências. Nesses termos, a Procuradoria pede a condenação de ambos, nos termos do artigo 257 do CBJD e artigo 258 do CBJD. A quinta infração, essa é destinada à equipe Ipiranga Futsal, cuja denúncia se assenta nos seguintes termos: do placar eletrônico. Relato também que o placar eletrônico apresentou falhas durante a partida, paralisando aos 15 minutos e 10 segundos e aos 30 minutos e 33 de jogo. Na primeira ocorrência, o controle do cronômetro foi realizado manualmente até a normalização do sistema. Na segunda ocorrência, o placar não voltou a funcionar, permanecendo o controle do tempo de forma manual até o término da partida. Nesses termos, a Procuradoria pede a condenação do EPD. A pena prevista no artigo 19163 do CPJD, lastreando a denúncia, inclusive, no boletim específico do Campeonato Paranaense,
O boletim oficial número 18 de 2026, artigo 4º, parágrafo 2º. Segundo ainda, a segunda denúncia em face da IPD dá-se em razão do número de cadeiras. Em resposta à pergunta, há espaço e cadeiras para 13 pessoas assentadas nos bancos reservas? A resposta é negativa, não. E nesses termos, pede a condenação do IPD também com assento no artigo 9, inciso 3º do CPJD. Denúncia essa que foi ofertada em 24 de março de 2026, intestino, portanto, e o concursar das folhas antecedentes, não existe antecedentes em face dos atletas, e também não existe antecedência em face da IPD, Ipiranga, não existe antecedência com assento nos termos em que foi denunciado nessa oportunidade. Seria esse o relatório, presidente. Obrigado, doutor Célio. Não. Desculpe, presidente. Tem a defesa? Tem a defesa. Defesa, perdão, Cossada, no dia de hoje. Já está expondo ali, não tem necessidade de fazer a leitura completa, mas só sintetizando isso. Sim, a defesa acostada, ela acontece em nome de um único atleta, do senhor Jackson, na qual a defesa invoca aqui a inocência do atleta, dizendo que, na verdade, ele não foi ofendido, ele não foi ofensor, mas sim ofendido, teria sido vítima, né, desse imbróglio que acontece em quadro ali. E daí pede, né, pela absolvição dele, ou penalidade, né, no mínimo previsto em lei. Apostado também um vídeo, senhor presidente. E continua em rosca, o goleiro reserva, e agora empurra no lascado. Para que tudo isso, né? O Caco empurrado, entrou segurança lá também. O Juliano foi lá e empurrou. Tá, o empurra, lascado. O Rafa tá ali tentando conter os ânimos. O pessoal tá pedindo para acabar lá a confusão. Mas tem um do banco do Ipiranga ali que tá nervoso também. Ó, o Rafa tá tentando segurar, o Gadeia também. O Gadeia tá bravo. O Rafa que tá tentando segurar ali. Vai ter pano para manga, né? Vai ter pano para manga, provavelmente vai uma galera aí. Então, tendo visto que não é defesa constituída, eu já passo a palavra à Procuradoria, doutor Gustavo. Senhor presidente, este caso, cumprimento também aos demais presentes. Este caso, ele é um caso um tanto quanto complexo, isso porque envolve ali muitos jogadores, muitos atletas, né? Mas as imagens mostram, e até a própria narração mostra o que foi relatado em súmula. Existe ali, houve sim um tumulto, empurra-empurra, né, entre ali os atletas, né, a equipe de arbitragem estava ali no meio, muito embora as imagens não apresentem os sons do que foi falado, a equipe de arbitragem que estava presente escutou e relatou, né. É impossível que se venha aqui posteriormente, né, apresentando uma defesa dizendo que não houve, que não aconteceu, que não foi dito, né, justamente porque quem estava realmente lá e tem o dever de relatar aquilo em súmula, constatou, ouviu, viu e constatou, né. Em relação a isso, a Procuradoria, ela vem reiterar os termos da denúncia e pedir a condenação de todos os denunciados. Muito obrigado, excelência. Obrigado, doutor Gustavo. Então, doutor Sérgio, tem a palavra com o voto.
Obrigado, senhor presidente. Eu, analisando a defesa, a denúncia e o vídeo, para mim fica muito claro que, ao contrário do que a defesa traz, o atleta, o Jackson, ele não é tão inocente, porque ele vem de encontro ao atleta reserva da equipe contrária e ele acaba provocando ali um tumulto também. Os demais não trouxeram a defesa e as imagens, em proveito, né? A imagem serve para fixar o entendimento acerca de todos. De forma muito breve, senhor presidente, a denúncia vem nos termos de 257 e 258. Eu entendo que aqui é o caso do 258, né, por ser aplicação mais grave, absorver a conduta do 257 para condenar todos os atletas na penalidade mínima de 2 partidas, mas compulsando também a folha de antecedentes deles, que não tem anotação nenhuma, nos termos de 182, fixar em concreto, né, a punição para afastamento de 1 partida. Em relação aos atletas. Tem 257 absorve, né? Isso, o 257 absorve o 258, aplica a pena mínima, e o 182 para, em concreto, penalizar uma partida de suspensão. Com relação à IPD, a questão do placar eletrônico, eu vejo ali também que teve ali, digamos, uma falha também, né? O equipamento não funcionou. Da mesma forma, como o colega falou, tem que ser feitos os testes necessários, tem que ser certificada o funcionamento do equipamento. Não tem antecedentes também, né, para condenar a IPD nos últimos meses, mas a reprimenda é necessária. Então, aqui eu entendo pela pena de advertência da IPD com relação ao mau funcionamento do placar eletrônico. Senhor Gustavo, aqui, essa questão das cadeiras, eu, inclusive, teve um acordo de minha labra que foi reformado pelo Pleno recentemente, e que eu havia fixado o entendimento de que a não existência das 13 cadeiras ensejaria a condenação. Mas esse acordo lavrado, ele foi reformado e o Pleno entendeu que tem que comprovar a existência de 9, não existe regra, né, prevendo 13. Se tem 9, é o que basta para que seja, né, considerado válido ali o número de assentos. Então, nesse caso aqui, daí eu entendo pela, né, e agora fazendo referência ao Pleno, então aqui eu entendo pela absolvição, né, dessa segunda denúncia aqui da relação à IPD. Tá ok? Doutor Daniel? Doutor Jário? Acompanho o relator, excelência. Eu também acompanho o relator. Então, autos 45/2026, os 4 primeiros denunciados, o Alex Wilson Ferreira, o Wellington Dinei, Gabriel Lourenço, Jackson da Silva, e todos bem denunciados por 2 infrações, sendo a primeira ao 257 e a segunda ao 258, os 4 são condenados por infração ao artigo 257, a pena de 1 partida de suspensão em concreto, já com a aplicação do artigo 82, e nos 4, a segunda infração 258 é absorvida pela primeira. Então, os 4 denunciados, 258 é absorvido pelo 257. Em relação à EPD denunciada, em relação à primeira infração, artigo 19153 da LJD, fica condenado à advertência, não é substituído a advertência. E na infração 2, também pelo artigo 19153, absolvição. Tudo por unanimidade de votos, esse é o resultado do projeto. Avançando. Agora, os autos 49/2026, de relatoria do Dr. Jader. Então,
que não uma defesa construída, nem inconveniente de provas. O doutor Jader tem a palavra com o relatório. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Trata-se do Campeonato Paranaense Masculino Série Prata 2026, entre a VAP Futsal e a EMA, Marianópolis RP Info, ocorrida no dia 18/3/2026, em Paranaguá, Paraná. A denúncia foi recebida no dia 26/3 do decorrente ano, portanto, perfeitamente tempestiva. A Procuradoria de Justiça Desportiva vai oferecer nova denúncia em face de a PAF Futsal pelas infrações e fatos a seguir descritos. Fato 1. Alteração de local de partida sem ofício à Federação Paranaense de Futsal. De acordo com o relatório do árbitro, relato que a equipe de arbitragem chegou ao ginásio indicado para a realização da partida, com antecedência dentro do horário previsto em regulamento e determinação a entidade, que é de 1h40. No local, fomos surpreendidos pela realização de um evento de tênis de mesa. Fomos informados por pessoas presentes no ginásio de que a partida havia sido transferida para o Centro de Iniciação ao Esporte Hélio Alves, o Penseiro. Assim que recebemos a informação da mudança do local, entramos em contato com o diretor de arbitragem, o Ednei Custódio, que prontamente contatou o senhor Cristiano, representante da federação responsável pelo recebimento de documentos, em caso de alteração de local ou horário das partidas. O senhor Cristiano informou que não recebeu nenhum documento, e-mail ou mensagem via WhatsApp, comunicando a mudança do local da partida. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 37, parágrafo único, do regimento específico da competição, boletim oficial número 17/2026, o qual dispõe que a troca de local adequado deve ser informado oficialmente à federação. Sendo assim, o denunciado infringiu o artigo 191, inciso 3, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pelo que requer a sua condenação. Fato 2. Superfície da quadra com rachaduras. De acordo com o relatório do árbitro e do cronometrista, relato também que, ao chegar ao ginásio, foi realizada a conferência da superfície da quadra, sendo constatados pequenas rachaduras, os quais foram reparados com fitas adesivas, uma vez que, devido à lavagem da quadra, havia acúmulo de água sobre essas imperfeições. Durante a partida, foram realizadas diversas paralisações para a secagem da quadra, em razão de piso ser de cimento e de grande quantidade de suor dos atletas. Constatou-se também que uma das áreas de meta apresentava acúmulo de umidade. Inclusive, ele traz aqui recorte, né? Qual a condição do piso na quadra de jogo? Ruim. Um piso de cimento, onde houve necessidade de uma paralisações para enxugar. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 211 do CBJD. Esta é evidenciado que a praça desportiva não apresentava condições adequadas para a realização da partida. De forma cumulativa, infringiu o artigo 191, inciso 3 do CBJD, em razão ao descumprimento do Regulamento Geral de Competições e do regulamento específico, que exigem condições apropriadas à quadra de jogo, pelo que requer a condenação do denunciado. Fato 3. Local para o banco de reservas inadequado e improvisado. De acordo com o relatório do árbitro do cronometrista, do lado extremo da grade que circunda a quadra, na lateral da mesa do anotador e do cronometrista foram improvisados os bancos de reserva, com cadeiras plásticas, não havendo ainda local apropriado para aquecimento dos atletas. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 47, parágrafo 10º do RGC, o qual dispõe as condições e capacidades adequadas dos bancos de reserva para a acomodação dos atletas e membros da comissão técnica. Sendo assim, o denunciado infringiu o artigo 191, inciso 2, 3 do CBJD, pelo que requer a sua condenação. Quem traz a denúncia, quem assina a denúncia é a outra Procuradora de Justiça Desportiva, senhora Tiffany Eduarda de Macedo.
Quanto às anotações dos denunciados, a PAF Futsal tem algumas anotações, dentre elas a última, que é do dia 1º deste mês, por essa comissão, pelo artigo 206. A segunda, que é de agosto de 2025, pena de R$250, pelo 206 do CBJB. De julho do ano passado, também uma pena de multa de R$400, do artigo 191, por esta comissão. Ainda é em vigor a data de abril de 2025, que foi uma multa de R$300, do artigo 191.3, pela primeira comissão. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Jader. Doutor Gustavo, tem a palavra para a Procuradoria. Senhor presidente, a Procuradoria ela reitera os termos da denúncia, somente ressaltando que a EPD denunciada possui 4 antecedentes válidos, fora os outros que já não constam mais como antecedentes. Muito obrigado, excelência. Obrigado, doutor Gustavo. Então, doutor Jader, tem a palavra para o filho do voto. Presidente, obrigado pela palavra, senhor presidente. De fato,